com uma cruz igual a minha, para representar o quê? Uma vida crucificada, né? A vida cristã é uma vida o quê? Uma vida crucificada. E as moças bonitas vão ganhar um colar também com a sua cruz, mas um pouco mais feminino. Esse aqui é muito macho alfa, né? Esse aqui, né? E aí vocês vão ganhar essa lembrança. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso que vocês não só participem, mas nós também precisamos que vocês façam essa tarefinha simples. Anotem, né? Como é que se diz? O que vocês aprenderam da lição, que normalmente é o que vocês vão lembrar. Quem sabe fazer um mapa mental pode até fazer. E depois escreva a sua oração. Porque no final, o que eu vou precisar? Eu vou precisar olhar esses caderninhos. Eu preciso olhar esses caderninhos para ver o processo de transformação de Deus, né, na vida de vocês no que diz respeito a essa caminhada. Vocês estão entendendo? Tanto que toda a aula, quando nós encerramos, a aula está gravada. Então, quem não pôde vir, de repente, pode pedir a gravação. E, segundo, o que o pastor Valdemar faz? Toda vez que termina a aula, ele manda os slides em PDF, para que vocês possam revisar. Mas, de novo, gente, o que está no nosso coração? Que vocês possam ser equipados para conversar com os filhos de vocês. Por isso que nós estamos trazendo sempre questões relacionadas à cultura, à sociedade, e nós trazemos o fundamento bíblico, para que vocês possam ver o que a sociedade está vendendo, bombardeando o coração dos nossos filhos, né, dos maridos, das esposas, e aquilo que a Bíblia traz como resposta. Amém? Então é uma escola prática, uma escola nessa caminhada, e eu queria encorajar vocês a estar com a gente nessa pegada, nessa dinâmica, tá bom? Vamos começar com a parte divertida, né, Vitória? Vamos ver um problema social e vamos dar uma resposta bíblica. Vocês gostam dos vídeos que eu trago? Vamos ver aquele primeiro vídeo? Por favor, prestem atenção. Grávida de 9 meses e 8 dias. Marido preso. E ela pulando carnaval, sem qualquer compromisso, sem qualquer vínculo, sem qualquer cuidado, exibindo o corpo dela, né? Daquele jeito. E a outra está lá, grávida, de seus 6, 7 meses. Cadê o pai da criança? Está ali com a outra. Qual é a segurança que essas crianças têm? Qual é a segurança que essas crianças têm? Essas crianças vão chegar no mundo dentro de um contexto, de um ecossistema saudável ou um ecossistema delicado? Boa noite, gente. Graça e paz. Eu vou tentar retratar aqui essas crianças, né? Ontem eu conversava com uma das minhas aconselhandas e ela disse que chegou em casa, isso lá em Alcântara, São Luís, Maranhão. E aí ela chegou em casa, já era mais de 10 da noite, e ela viu 2 crianças, 4 e 2 anos, muito pequenininhas, no meio da rua, sozinhas, noite, escuro. E ela viu aquelas crianças, e para onde é que vocês vão? Onde é que está a mãe de vocês? Cadê? O que está acontecendo e tal? E se preocupou com aquelas crianças. Aí o mais velho disse assim, a mamãe está ali. Aí apontou. A mulher estava, uma menina de no máximo 20 anos, vestida, enfim, para se prostituir.
e dizendo para o filho, eu te disse para você ir para casa e levar o seu irmão, vai para casa. E ela foi lá, segurando a mão das crianças, perguntou, mas tem alguém em casa para ficar com essas crianças? Não é da sua conta. Então, muito provavelmente, um menino de 4 e um meninozinho de 2 dentro de casa, sozinho, enquanto a mãe saiu para se prostituir. E ela acredita que ela estava drogada. Então, infelizmente, né, o que a gente tem é o resultado, né, é onde essas crianças vão parar. Vamos ver o segundo vídeo? Segundo vídeo. Vocês se apaixonaram e decidiram casar? Ou tiveram filhos e aí casaram para manter o relacionamento? A minha vida pessoal aqui não importa. Não é a vida pessoal, é tema social, porque a tua experiência de vida condiz com de muitas mulheres. Eu me apaixonei, casei, fui muito feliz, passou um tempo, e eu não sou obrigada a ficar no casamento, porque eu não quero mais. Ele te batia em você? Não, ele não batia. Ele traía você? Nem por isso eu sou obrigada a estar com um homem que eu não quero. Não pretendo mais. Amor, eu tenho liberdade. Eu faço o que eu... Sim, eu fui olhar para minha carreira, eu fui olhar para o meu trabalho. Você é carreirista? Não, eu sou carreirista, eu virei artista, muito pensante. Mas o que te impedia de fazer isso no casamento? Como hobby? Não é como hobby. O marido, ele Eu não não tinha quero capacidade de hobby. Eu sustentar a tenho casa. 2 filhos, eu cuido dos meus filhos, sim, como ele. Parabéns. E eu não queria ficar só dentro de casa cuidando dos meus filhos. Hoje Quando ele te obrigava a ficar dentro de casa? ele não me obrigava, mas eu tinha um... Tu casou com um Cacá. Não casei com o Cacá, eu casei com um homem deficiente, doente. Aí tá, tu casou com um cara sem testosterona. Tu casou com um cara. Capacitista ainda, sabe que eu não vejo? Tu não casou com um cara que faz atividade física. Tu não casou com um cara que tem coragem. Tu não casou com um cara que lê a Bíblia. Tu não casou com um cara. Por isso que o casamento fracassou. Porque se tivesse casado com um homem Eu bíblico, fiquei 10 dias. ele ia ser capaz de morrer por você, cuidar dos seus filhos e fazer você feliz. Eu não quero que ninguém morra. Não, É que a tua eu sou tristeza, muito feliz. Não tô triste. Não tô triste. Não fui tão feliz. Não, meu olhar é só, tá? Eu nunca fui tão feliz. Moça, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu não quero sua ajuda. Sinceramente, eu tô aqui pra te ajudar. Olha só. Eu não quero sua ajuda. Eu não quero Eu não tô contra você. Nem eu. Eu tô aqui tratando de temas sociais. Vamos lá, eu não quero ser muito feliz. Eu na minha vida pessoal, sim. Graças a Deus. Porque você tem ódio de homem. Não tenho ódio de homem. Obrigado. Pontinho, pontinho. Nós estamos falando muito sobre crença, não é verdade? Nós estamos falando muito sobre crença, né? Sobre aquilo que eu creio, né? Influenciar no que eu faço, né? No que eu sinto, no que eu desejo, no que eu faço. Mas, cara, esse aqui é o homem moderno. Né? Eu botei exemplos de mulheres, mas esse é o homem sem temor a Deus. É o homem que vive a vida autocentrada, a vida autêntica, a vida focada em si mesmo, né? O compromisso não é mais com a aliança, o compromisso é com os sentimentos, o compromisso é com o desejo, o compromisso é com o meu sucesso pessoal, profissional, né? O compromisso das pessoas agora é com... eu preciso ser um protagonista, né, da minha vida. São coisas que a gente ouve ou não. Né? Para a mulher pode ser o que ela quiser, menos dona de casa. Não é o que o movimento feminista diz? E é muito interessante, todo esse movimento ele é intencional, né, no sentido de fato de trazer um processo de doutrinação. Tá? Eu vou poupar vocês do terceiro vídeo, o terceiro vídeo a gente mostra um pouquinho mais na frente. Mas o que acontece, gente? Quando você remove os fundamentos, que poderá fazer o justo. Né? Os fundamentos foram removidos. Então, o que as pessoas hoje pensam sobre casamento, sobre sexo, sobre sexualidade, tem afetado profundamente, e em especial o quê? A próxima geração. Esse vídeo aí, vocês iam se divertir, né? Conversando com essa moça aí, né? O que tem de crença ali, né? O que tem de questões, e ela se acha ali uma vitoriosa, né? Aquela que conquistou. Qual é o nosso objetivo? É você ver a sociedade, em muitos aspectos, ela está caminhando nessa direção aqui.
né? Muitas pessoas estão sendo doutrinadas a acreditar. Eu estou impressionado com o número de mulheres, né, que têm sido, de fato, arrebatadas por essa realidade. É impressionante, né, o número de mulheres que têm ouvido amigas na academia, ouvido o conselho, né, de amigas, e às vezes saído de dentro de casa. São vários vídeos. Se a gente fosse mostrar aqui o contexto todo, são vários desses contextos aqui. Qual é o meu desafio hoje, né, com vocês? Nós precisamos recolocar fundamentos. Nós precisamos recolocar alicerces. Como eu mostrei para vocês na semana passada, o processo como Satanás ele enganou, né, Eva, enganou de fato ali a questão da humanidade, e como a verdade de Deus ela restabelece, né, o fundamento correto. Qual é a ideia aqui? Trabalhar fundamento e recolocar a verdade. Então veja bem, eu particularmente, como pastor, eu estudo os problemas sociais, sociológicos da sociedade, e eu procuro dar uma resposta bíblica a esses problemas. Muita gente acha que a fé cristã ela é uma fé restrita ao quê? A você vir a um culto no domingo, a você participar de um culto de doutrina no meio da semana, participar de uma ação de evangelismo e acabou. A fé cristã se resume a isso. E o resto da sua vida, você faz o que você quiser, ok? É isso que a maioria dos cristãos acabam fazendo. Mas como eu falei também na semana passada, eu aprendi que o cristianismo é a verdade sobre todas as coisas, né? É a verdade sobre toda a realidade. Então, ele se aplica em todas as coisas. E a partir do momento que eu entendo isso no meu coração, eu começo a usar de fato, né, os ensinamentos bíblicos para dar uma resposta para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Vocês acreditam que a Bíblia, o Evangelho, né, o cristianismo, a verdade de Deus, ela traria uma solução para essas 3 moças que apareceram no vídeo, sim ou não? Traria uma solução? Os filhos delas estariam mais protegidos com os princípios bíblicos do que aquilo que elas estão acreditando como verdade? Então, nós vamos mergulhar exatamente nisso, né? Onde é que o sexo, onde é que a sexualidade, onde é que o corpo, onde é que o casamento e onde é que a família entram dentro do propósito eterno de Deus para essas questões? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa função? O que Deus espera de nós? Nós precisamos saber disso. Eu não vou conseguir cumprir a minha missão como um pai, né, como um marido, minha esposa como mulher, né, como esposa e como mãe, se nós não soubermos aquilo que Deus espera de nós. Quando você para pensar em paternidade, maternidade, quando você para pensar em casamento, quando você para pensar em família, tudo isso é o quê, gente? Tudo isso é um modelo mental físico que esconde e revela uma verdade superior espiritual. O meu casamento ele é um retrato. A minha família é uma imagem. A minha paternidade é uma imagem. Ela foi criada por Deus, pensada por Deus, para ela ser uma imagem de quem? Uma imagem de quem? De Deus. O homem foi criado a quê? Imagem e semelhança de Deus. Tudo que diz respeito ao homem aponta para quem? Para Deus. Se você não vive a imago Dei dentro da sua identidade, dentro da sua paternidade, maternidade, por aí vai, provavelmente você está usando isso da maneira errada, da maneira equivocada. Nós vamos aprofundar isso um pouco melhor na semana que vem, se Deus permitir, mas essa semana eu queria trabalhar sobre alicerce e fundamento. Vamos ver onde é que isso realmente encaixa. Veja que, quando eu olho todos esses problemas sociológicos, quando eu olho todos esses problemas sociais, quando eu vejo toda essa disfuncionalidade na sociedade, a igreja é aquela que foi levantada por Deus para ser o quê? Luz do mundo e sal na terra. Adivinha de quem vem a resposta? A resposta ela vem da igreja. A resposta ela vem de nós. Nós que vamos para a universidade, nós que vamos ocupar as posições de autoridade, nós que seremos empresários e viveremos isso para a glória de Deus. Nós já estudamos isso aqui. Nós achávamos que a pessoa que ora 8 horas por dia é mais espiritual do que aquela que trabalha 8 horas por dia. Nós entendemos que não.
Quem trabalha 8 horas por dia para a glória de Deus é tão espiritual quanto quem passa 8 horas orando. Porque a espiritualidade, ela é o quê, cara? Ela é tudo na realidade. Então, quando você tem essa dimensão maior do que você está fazendo, você começa a entender que aquilo que você faz é para o quê? Para a glória de Deus, está debaixo do senhorio de Cristo. Gente, isso é libertador. Porque isso tira a igreja de onde? Das 4 paredes e recoloca a igreja onde? Na sociedade de novo. Esse movimento nós estamos fazendo. Essa escola qual é? É recolocar a gente no lugar onde nós estamos. Porque quando nós não estamos nessa posição, adivinha quem vai ocupar essa posição? Pessoas com essa mentalidade, o ímpio. O cristianismo é a verdade sobre a vida ou não é? Se ela é, então nós temos a resposta. E nós precisamos de coragem, nesse momento para fazer esse movimento. Então, olha só, para eu entender todo esse problema que eu mostrei para vocês nos vídeos, eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso olhar para onde as coisas estão indo, mas para eu entender a direção correta para que as coisas sigam o seu caminho, eu preciso olhar primeiro para onde? Para o princípio de todas as coisas. Eu não vou ter tempo de explicar para vocês, mas cada versículo desse aqui era uma aula pontual. Eu vou tentar fazer um apanhado geral. Mas esses são 5 versículos que nós vamos utilizar para quê? Para olhar para esses fundamentos e entender para onde a Bíblia nos aponta, para nós entendermos essa missão. Então vamos lá, olha só. O que é a terra? O que é a criação? O que é tudo isso que Deus criou? Eu usei um livro chamado O Mundo Perdido de Adão e Eva, de um biblista chamado John Walton. Quem quiser ler, o senhor que gosta de ler, o senhor pesquisa lá, o senhor compra. Pense num livrinho difícil de ler, mas vale a pena. O John Walton, o que ele diz? Na narrativa bíblica, quando, lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus faz uma reflexão, façamos o homem à nossa imagem. Ele declara uma poesia, que ele fez o homem à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, primeira poesia bíblica. E depois ele dá uma ordem, crescer e multiplicar. O que Deus está fazendo? Quando o primeiro ouvinte ali, aquela galera começou a ouvir Moisés, eles sabiam que Moisés estava dizendo, quando ele fala de uma imagem colocada num lugar, eles estavam entendendo que a terra toda era o quê? Um grande templo cósmico. E se você olha na narrativa bíblica, o que você vai ver? A terra, o Éden e o jardim do Éden. Onde o homem foi semeado? No jardim do Éden. Para quê? Para que ele cultivasse e fizesse o jardim do Éden crescer e preenchesse o Éden e depois toda a terra. Onde toda a terra deveria ser o quê? Um grande jardim de adoração a quem? Ao Senhor. Não queria algo restrito, ele queria que algo acontecesse e preenchesse o quê? Toda a terra. Então, essa visão nós temos que ter. Para nós não ficarmos restritos a posições ou funções, de repente, dentro da igreja, que é importante, é fundamental. Mas dentro do seu exercício, dentro da sua profissão, dentro daquilo que Deus te deu, dons, você possa, de fato, fazer aquilo para a glória de Deus. E essa adoração aqui que nós vivemos aqui dentro, o que ela precisa fazer? O que precisa acontecer com ela? Ela precisa expandir. Ela precisa transcender. Essa adoração que nós vivemos, que nós caminhamos aqui, ela precisa chegar no teu trabalho. Ela precisa chegar na maneira como você dirige no trânsito. Ela precisa chegar dentro da tua casa. Ela precisa chegar na maneira como você se relaciona sexualmente com a sua esposa, com o seu marido. A maneira como você gasta o seu tempo. A maneira como você ensina, orienta e discipula os seus filhos. A maneira como você vive a sua sexualidade. Tudo isso precisa o quê? Ser impactado por essa realidade. Então veja que essa realidade ela ainda existe até hoje. Então toda a terra é um grande templo. E Deus ele faz o seguinte, olha o que ele faz. Ele levanta alguém para ser o quê? Rei e sacerdote sobre esse grande templo, sobre esse grande santuário cósmico. E Deus ele dá uma missão a esse rei e esse sacerdote,
que foi feito o quê? A imago Dei. Uma pessoa, por exemplo, que vive a vida homossexual, que vive, o estilo de vida homossexual, ela é uma pessoa que ela é desgovernada pelo quê? Pelos seus sentimentos. A identidade dessa pessoa, ela é definida por aquilo que ela sente, por aquilo que ela deseja. Mas nós não fomos criados para sermos direcionados por aquilo que sentimos, nem por aquilo que nós desejamos. A nossa identidade, ela está firmada em quem? A minha identidade, ela vem de Deus. O que eu sou flui de Deus. Inclusive, tem uma situação muito interessante, que o mundo moderno ele tem caminhado. O mundo moderno ele tem partido numa estratégia ideológica, política, não vou entrar nesse mérito, que a ideia qual que é? É criar diferenciações entre os seres humanos. As mulheres hoje, a gente pode até considerar, por conta de algumas leis, que elas estão começando a se posicionar como um sexo privilegiado. Porque muitas vezes a palavra de uma mulher, se é verdade ou não, ela pode destruir a vida de um homem, sim ou não? Tem acontecido ou não? Tem acontecido. Às vezes pela cor da pele, às vezes pela etnia. Isso tem gerado o quê? Mais confusão, mais contenda e mais conflito. Como é que a gente resolve isso, gente? Colocando todo mundo, no mais alto nível de valor que um ser humano tem, ou poderia ter. Todos são imagem e semelhança de Deus. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, eu não posso mentir, eu não posso roubar você, eu não posso defraudar você, eu não posso abusar de você, eu não posso agredir você, porque você tem um altíssimo valor. Imagine colocar todo mundo igual nessa balança. O que aconteceria? O que aconteceria? Nós teríamos um mundo muito mais igualitário. Amém? Mas vamos avançar. Então veja que a terra é um grande templo. Nós fomos criados para governar esse grande templo por meio da adoração a Deus, tá? Mandato espiritual. E como sacerdotes, nós deveríamos evitar que esse grande templo fosse o quê? Profanado. Pastor Ronaldo, se entrasse agora alguém do islamismo e dissesse assim, olha, aproveitar que a igreja está reunida e agora eu gostaria de ministrar o Alcorão na vida dessas pessoas, o senhor ia permitir? Por quê? Porque como sacerdote, o senhor tem que evitar que esse altar seja profanado. Vocês estão entendendo? Então, a ideia dos mandatos da criação, qual que é? Você exercer esse governo, exercer esse domínio e carregar essa imagem onde quer que você esteja. Nós já falamos sobre isso aqui. E fica a pergunta, marido, você tem sido imagem e semelhança de Deus no seu casamento? Cadê as mulheres? Não vão falar nada dessa vez? Da outra vez foi divertido, a mulherada... Mulheres, vocês têm sido imagem e semelhança de Deus dentro do seu casamento, da sua família? Olha aí, a mulherada está firme aí. Com certeza, olha só, mas estão firme aí no negócio. Mas nós temos que carregar essa imagem, ou seja, nós temos que ser essa imagem. E sabe uma coisa que transcende, é muito interessante, é muito rico? Sendo imagem e semelhança de Deus, preste bem atenção. A maneira como eu toco, preste atenção, a maneira como eu toco nela, precisa refletir o toque de quem? De Deus. A maneira como eu abraço, a maneira como eu me dirijo, a maneira como eu trato, a maneira como eu honro, como eu respeito, precisa considerar que o valor dela está no quê? Em ela ser imagem e semelhança de Deus. E o valor do marido? Está em ele ser imagem e semelhança de Deus. Você imagina se as pessoas considerassem isso como uma realidade? Pergunto para vocês, esse conceito, esse entendimento, mudaria o rumo da sociedade ou não? Isso aqui resolve ou não resolve o problema? Agora olha só, Deus criou, estabeleceu quem faria o governo e o sacerdócio,
Mas ele deu um mandamento. Qual é o mandamento? Cresçam, multipliquem-se. Eu quero que vocês, reis e sacerdotes, governem e que vocês gerem. Preste atenção nos vídeos que nós assistimos antes do início e para a ordem que Deus deu. Eu ordeno a vocês que vocês cresçam e se multipliquem e que vocês gerem uma nova descendência de reis e sacerdotes, à imagem e semelhança de Deus, consagrados a Deus, para a glória de Deus. A ordem que os pais receberam era preparar, transmitir a fé para a próxima geração, fazendo dessa nova geração compreender o quê? O mundo à luz da cosmovisão bíblica. Usar a lente correta da palavra de Deus para interpretar a vida. E eles formarem uma nova descendência consagrada a Deus, de reis e sacerdotes. A imagem, de novo, e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Aquelas 3 mulheres dos 2 primeiros vídeos, elas estão cumprindo esse mandamento? Elas estão zelando por essa transição para a próxima geração? Sim ou não? Não. Teremos impacto nisso ou não? Teremos impacto. Porque esse grande templo, o que vai acontecer com esse grande templo? Ele não vai ser dominado pela adoração, mas ele vai ser dominado pelo egoísmo, pela dureza de coração. Esse grande templo, ele vai ser profanado. Ele não vai ser guardado e cultivado, as pessoas vão sugar e tirar dele, né, aquilo que poderia crescer, né, e multiplicar. E o que Deus faz aqui? Olha que interessante. Travou. Próximo slide. Próximo slide, olha que interessante. Deus, ele faz o seguinte, ó. Aqui precisa ser povoado com isso aqui. O que Deus faz? Ele nos dá dádivas. E Deus os abençoou. Deus nos deu dádivas para que nós pudéssemos cumprir o pacto. Que dádivas são essas? Porque olha só, para o homem fazer isso aqui, ele precisa que Deus estabeleça algumas estruturas para que isso aqui se torne realidade. Que estruturas são essas? Que estruturas são essas? O nosso corpo, a nossa sexualidade, o casamento, o sexo e a família. É aqui, gente, nesse propósito eterno, que Deus estabelece a sua visão, Ele cria essas coisas e Ele dá essas coisas generosamente e abundantemente a quem? Ao homem. Para que o homem possa cumprir esse pacto e esse mandamento. Estão comigo? Por exemplo, o que é sexualidade? Sexualidade é um dom de Deus. A nossa sexualidade, ela não é construída sociologicamente, psicologicamente. A nossa sexualidade, ela está impressa onde? Onde? No nosso corpo. E cabe aos pais, quando eles conhecem aquilo que Deus estabeleceu para aquele menino, para aquela menina, fazerem o quê? Como sacerdotes, como guardiões do quê? Dessa descendência consagrada. Reforçar e trabalhar a identidade do coração desses filhos, para que eles possam viver o propósito que Deus estabeleceu para cada um deles. Amém? O que é o sexo? O que é o sexo? Valendo um café. Um dom de Deus. Quando os alunos chegam no Purilife, e eles passam ali 1 semana, 2 semanas, e eles ficam muito ansiosos. E eu pergunto, cara, por que vocês estão ansiosos? Ah, não, porque eu já estou 2 semanas sem sexo. Ou eu estou 2 semanas sem ver pornografia e sem me masturbar. Eu disse, mas por que você está assim? Ué, mas porque eu tenho necessidade. Quem disse que sexo é necessidade?
Sexo não é necessidade. Se ficar sem comer, morre. Então comer é necessidade. Se ficar sem beber, água. Tem que. Então beber água é necessidade. Se ficar um ano sem sexo, se ficar um ano sem sexo, não morre. Não morre. Não, calma. Não, calma. Eu estou trazendo o contexto original, calma. O casado ele precisa ter o avivamento, mas o solteiro não. Mas vamos lá. Não morre, sabe por quê, gente? Sexo não é necessidade. Sexo é um dom de Deus. Sexo é uma dádiva, tá? Nós vamos chegar mais lá. Ó. Gente, eu vou falar mais de sexo para ver se o pessoal vem mais, né? Nas próximas semanas aí. Estratégia aí, 3 semanas, falar só sobre sexo. Vai ficar divertido. Fala de intimidade conjugal, vai ser bom demais. E pode trazer a gurizada para entender o que é certo já desde cedo. Mas veja, não é uma necessidade. Ele não é uma necessidade. Agora, ele tem um propósito e ele tem um sentido. E nós precisamos discernir isso. E aí, o que eu vou fazer? Vamos pegar as Escrituras e vamos esmiuçar as Escrituras. Vamos olhar para a palavra de Deus e tirar delas, de fato, a essência disso. Aqui nesse quadro acima, para ficar didático, o que nós temos? Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, quando Deus ele dá as dádivas ao homem, ele estabelece o quê? Função e o relacionamento para que essas coisas possam acontecer. E é muito interessante, por exemplo, qual é o propósito das dádivas, segundo o texto bíblico de Gênesis 1? Parentalidade. É parentalidade. Ou seja, ali em Gênesis 1, Deus está dizendo para o que o sexo, o corpo, a sexualidade, a família, que o casamento enviou logo depois, eles foram criados. Dentro desse propósito eterno. Olha que interessante. Então, qual é o propósito principal do sexo? Segundo Gênesis 1. Procriação. O sexo ele foi criado para procriação. Esse é o principal ponto e fundamento para o qual o sexo foi criado, em Gênesis 1, ok? Só que olha só, e o corpo e a sexualidade? Eles foram criados para quê? O corpo e a sexualidade, segundo Gênesis 1, para que o homem seja pai e para que a mulher seja mãe. Gente, isso aqui é muito interessante. O movimento feminista, ele atacou primeiro o quê? A função primordial do corpo feminino. Né? Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Judith Butler, todas essas vieram para dizer o quê? Que o corpo da mulher, que ser mulher não tem a ver com biologia ou com essência. Ser mulher é o que hoje em dia? Uma pele. Ser mulher, segundo os teóricos da ideologia de gênero, é uma interpretação, é um papel. E cada um que queira ser mulher, basta ele interpretar esse papel e se sentir mulher, que ele vai ter os direitos de mulher. Essa é a proposta, né, de Judith Butler e das teorias, né, que vieram logo depois da dela. Ou seja, agora como isso começou? Começou com Margaret Sanger atacando o quê? A capacidade da mulher de gerar filhos. A pílula anticoncepcional e várias outras questões. Nós vamos estudar isso. Vocês topam? A gente vai estudar sobre revolução sexual aqui. Tá? Porque a ideia é equipar vocês. Mas nós vamos chegar a isso. Começou atacando isso. Mas olha só, Gênesis 1 estabelece o corpo e a sexualidade. Em Gênesis 1, eles servem para quê? Para paternidade e maternidade. Então, o que acontece com as dádivas em Gênesis 1?
elas criam, preste bem atenção, o ecossistema chamado família. E nesse ecossistema chamado família, adivinha, é o local onde os nossos filhos vão receber, ou pelo menos deveriam receber, as principais informações que vão formar o que deles? A sua cosmovisão. Mas para isso, pai e mãe precisam exercer o quê? Precisam exercer o quê? O seu sacerdócio. Amém, gente? Então, olha só, Gênesis 1 responde isso aqui, ó. Para o que sexo, corpo, sexualidade, né? No caso aqui, família, foram criados. Está aqui, ó. Agora vocês já sabem responder. Parabéns. Parabéns. Tem uma pesquisa da doutora Nancy Pearce, que ela trouxe a realidade da igreja contemporânea nos Estados Unidos. 51% dos millennials, que é a turma que nasceu ali depois da década de 80, eles acreditam que viver com pessoas do mesmo sexo não é problema. Morar junto antes de casar não é problema. E isso é a igreja contemporânea. Veja que já é metade. Vocês conseguem imaginar o próximo ciclo? Né? Então, na referência bíblica, nós temos isso aqui. Agora, olha só, Deus ele pensou assim, olha, eu criei a função, eu já disse para que serve. Mas agora, eu vou dizer para quem é o sexo, o corpo e a sexualidade. Ele olhou para esse ecossistema chamado família, ele disse assim, eu preciso criar algo que vai proteger esse ecossistema. E o que ele criou? Valendo o sorteio de um carro daqui a pouco. A gente só está precisando de alguém para doar o carro. Mas a gente só sorteia. Se alguém doar o carro, a gente sorteia, né, pastor? A gente sorteia. Mas o que Deus cria, gente, para proteger esse ecossistema chamado família? O casamento. Então, o sexo, para que a procriação seja feita dentro do contexto correto, Deus ele cria uma estrutura chamada o que em Gênesis 2? Casamento. Então aqui, olha só, o propósito do texto bíblico é explicar para quem é o sexo, para quem é o corpo, a sexualidade, para o casamento. E olha que coisa maravilhosa, contrariando os nossos irmãos aí da Igreja Católica que param na questão da procriação, eles esqueceram de ler Gênesis 2. Então, em Gênesis 2, o sexo também é para a celebração do amor conjugal. Gente, cadê o aleluia? Pelo amor de Deus. Rapaz, já pensou se era só um negócio de procriar, como o pessoal pensava? Não, gente. O sexo foi criado por Deus para que você, marido, e você, esposa, possam celebrar o amor conjugal de vocês. Aleluia! Para que vocês possam celebrar o amor, a amizade, o companheirismo, para que vocês possam encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro, renovar os laços, né, desse amor leal. E, gente, olha como Deus é maravilhoso. Ele fez o sexo algo muito prazeroso. Então, olha só, ele pensou nisso, que na hora de você fazer a próxima geração, ele quer que isso seja uma experiência extremamente prazerosa. Deus é bom, não é? Nós vamos estudar, gente, o propósito bíblico para o prazer. Nós vamos aprender sobre isso. Estou achando que vai aumentar a audiência, hein, pastor? Não? Vai aumentar a audiência. Tá? E olha só, para que serve o corpo e a sexualidade segundo Gênesis 2? Para o homem ser marido e a mulher esposa. Masculino e feminino. Gente, é muito rico. Se eu parasse para explicar aqui, a gente ia só nessa estrutura, mas a ideia qual que é? Trazer para vocês isso aqui, ó. Então, o sexo é para a procriação,
mas dentro de uma união pactual, moral, de amor, de afetividade, de honra, de respeito, de companheirismo, de unidade e por aí vai. Amém? Essa é a estrutura básica aqui para nós caminharmos. Agora, olha só, se a sociedade crê nessa verdade e ela anda nessa verdade, o que nós vamos ter? Ordem e vida abundante. O homem está andando nessa direção? Nós não estamos andando nessa direção. E aí nós estamos andando aqui, ó. Vou pular um pouquinho, vai nos slides para vocês lerem. Eu explico, né, os fundamentos do Sam Walton, tá? Do John Walton, tá? Com relação ao livro. E aí aqui, ó, para a gente fechar e ficar bem bonito. Bem bonito. Todas as dádivas foram planejadas para estarem protegidas por uma promessa de amor, chamada casamento. Vamos combater a mentalidade de hoje? Uma aliança heterossexual. Por que ela tem que ser heterossexual? Por causa da parentalidade. Não adianta pastor famoso defender a união homossexual. Por que a união homossexual não pode ser chamada casamento? Porque para ser casamento tem que formar uma só carne. O que é uma só carne? É o masculino com o feminino juntos, gerando todo o potencial reprodutivo para gerar uma nova descendência consagrada a Deus, de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. A relação homossexual é uma relação infértil. É uma relação que não gera uma descendência consagrada. Então não tem a bênção de Deus. Então o casamento, e outra coisa, não é casamento. Porque casamento, gente, não é algo afetivo. De novo, eu vou repetir. O casamento, ele é moral. O casamento não é afetivo, o casamento é pactual, dentro desse propósito eterno. Então, olha só, é uma aliança heterossexual. Sabemos explicar agora ou não? Segundo, ela precisa ser monogâmica. Por causa de quê? Por causa da conjugalidade. Se você coloca uma terceira pessoa na relação, o que é quebrado de imediato? A conjugalidade. O que quebra uma aliança, amados? Adultério, prostituição, imoralidade sexual. Então veja que a conjugalidade ela precisa estar protegida e guardada. Bora ver se vocês lembram da aula aqui de 2, 3 semanas atrás. O que é intimidade conjugal? A gente está falando de conjugalidade. O que é intimidade conjugal? Bora, gente, bora se divertir. Estou começando a gostar, pastor. Acho que hoje vai passar das 11 aí, mas vai ser bom. Vamos ter um monte de bebê novo na igreja. Glória a Deus. O que é intimidade conjugal? Lembram? Eu falei já. Intimidade conjugal é sexo? Hã? Não. O sexo é um elemento da intimidade conjugal. O que é intimidade conjugal? Gente, vocês não anotaram. Perderam a bênção. Olha, eu vou dar mais uma chance. É uma liberdade exclusiva entre marido e mulher. Que liberdade é essa? É uma liberdade construída, baseada na verdade. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A nudez da intimidade é a nudez do coração. A nudez da intimidade é a nudez da alma. A nudez da intimidade é aquela nudez que dá e recebe.
É aquela nudez que compartilha quem você é, os seus anseios, as suas preocupações, as suas necessidades, as suas inquietações. E o que ela recebe de volta? Cuidado, proteção, honra, afeto, instrução. E essa dinâmica onde a mulher dá ao marido, o marido dá à esposa, o marido doa à mulher e a mulher doa ao marido, isso vai gerando o quê, gente? Um ambiente de liberdade dentro do casamento. E essa liberdade, ela vai purificando, essa liberdade, ela vai santificando, essa liberdade, ela vai fazendo nova todas as coisas. Ela vai transformando aquela realidade. Ela vai mandando para fora daquele casamento o quê? A mentira, o engano, a dissimulação. O casamento, ele se torna o quê? Por conta da intimidade, um lugar seguro. Um lugar onde você pode confrontar, confortar, consolar, exortar. E aí o que vai acontecer dentro desse casamento? Eles vão crescer, eles vão evoluir, o casamento vai amadurecer. E eles podem dizer o quê? Eu conheço essa mulher. E essa mulher me conhece. Gente, eu já tratei com a Rail, com um casal de pastores. 43 anos de casado. Sabe o que eu ouvi da esposa? Eu não conheço esse homem. Porque não é o tempo de casamento que estabelece isso. Mas é o nosso compromisso com o quê? Com a verdade. Com a nudez do coração. Amém? E essa dinâmica, ela vai fortalecer a conjugalidade do casal. Não pode ter outras pessoas. O corpo do marido pertence à esposa. O corpo da esposa pertence ao marido. O que é o adultério? É você dar para alguém aquilo que pertence a outra pessoa. Pactualmente, moralmente, onde Deus é testemunha. Amém? Então, essa reflexão é importante, nós precisamos restaurar. A mulher do segundo vídeo, ela fundamentou a relação dela no pacto, na aliança ou nos sentimentos dela? Nos sentimentos. Se você fundamenta algo tão importante como o casamento naquilo que você sente, o seu casamento está fadado a quê? Ao fracasso, à dissolução. Porque sentimento muda? Sentimento oscila? É confiável? Não. Mas veja que a intimidade, ela produz esse ambiente. E eu quero fazer um desafio para os casados, solteiros, calma. Vai chegar o dia, Deus vai ter misericórdia. Vai aparecer o bonitão. Vai aparecer a bonitona, né? E vai acontecer. Mas eu quero desafiar você casado a você fazer sexo dentro desse ambiente de intimidade e de entrega total. Onde existe integridade, onde existe confiança, onde existe descanso, onde não existe reserva, onde ela olha para você e ela vê você sem máscara. Você olha para ela e você vê a esposa sem máscara. Vocês estão nus diante do outro. E vocês estão completamente comprometidos com aquela realidade e com aquela situação. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão se entregar. Vocês vão se importar. O sexo, ele não vai ser uma experiência biológica. O sexo, ele vai ser uma experiência que transcende. Vocês vão expressar o amor de vocês. Vai ser uma relação de bênção. Você não faz sexo porque você está morrendo de vontade, morrendo de tesão e morrendo de desejo. Você faz sexo porque você tem uma aliança. E você comprometeu a sua vida diante de Deus e você ofertou a sua vida no altar de Deus por aquela mulher, por aquele homem. E vocês estão unidos agora juntos com Deus dentro dessa aliança. E qual é o compromisso de vocês? Permanecendo juntos, a santificação. O casamento é a maior ferramenta de santificação que Deus
criou. Quais são os casamentos que não dão certo? Quando ele ou ela ou os dois decidiram não mudar, não se submeter, não se santificar. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas são convidadas a pensar nelas em primeiro lugar. Assinado Satanás. As pessoas a valorizarem seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, pensar nelas acima de qualquer coisa. Só que nós estudamos isso aqui 2 semanas atrás. Quando a sociedade segue nessa direção, o que acontece? As pessoas ficam secas, as pessoas ficam vazias. E como a Bíblia vai dizer lá em Isaías, são como brotos no deserto. Você chega no deserto, tem um broto aqui, outro a quilômetros de distância. Porque as pessoas estão fechadas em quê? Nelas mesmas. Mas o que o amor faz? O amor renuncia. O amor, ele muda. O amor se submete. O amor, ele se arrisca. O amor, ele abre espaço para comunhão, para o relacionamento. O amor, ele se entrega. O amor, ele perdoa. O amor se arrepende. E por aí vai. Amém? Então, olha só, isso só para a gente falar rapidamente de conjugalidade, né? É uma aliança até que a morte os separe. Para quê, gente? Para ser um fardo? Não. Para que você assuma essa disposição de fato a ser transformado. Quem tem mais de 20 anos de casado aí? Vocês são os mesmos de 20 anos atrás? O que o casamento de vocês fez com vocês? Santificou ou não santificou? Demais, né, pastor? Demais. Outra, né? Tem muita coisa para tratar ainda? Muita. Mas vocês entenderam a proposta do casamento? A proposta do casamento qual que é? Não é você ficar aturando um ao outro no orgulho, na amargura e no ressentimento. A proposta é, por amor a Deus e amor, né, naquele compromisso pactual e moral que você estabeleceu, você assumiu um compromisso de quê? De ser santificado, de ser transformado, de ser moldado de fé em fé, de glória em glória, todos os dias. A imagem de quem? A imagem de Cristo. Aí o casamento dá certo ou não? Glória a Deus. Amém? E aí, olha só que coisa interessante. O casamento é uma imagem, um retrato, uma parábola temporária de uma realidade superior. O casamento foi feito para refletir o amor pactual de Cristo pela sua noiva. Quem é que quer casar ainda aí? Quem são os ali, os que vão casar? Glória a Deus. Mas olha aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Mas olha aí, ó. Olha o alvo do casamento. É o seu casamento refletir essa imagem, essa semelhança. Amém? Haja santificação ou não? E agora, gente, eu vou, para ficar divertido, vamos mostrar aquele outro vídeo, o terceiro. Vamos lá, Vitória. Qual é o seu gênero? É masculino, feminino? O que você é? Então, eu trabalho com gênero, eu trabalho falando de gênero, mas eu sou uma pessoa aporagênero. Aporagênero. Ó, pensa assim, vamos pensar assim, se chocolate é o homem, Eu sou um chocolate. é a mulher, baunilha é um gênero neutro, eu sou um sorvete de cupuaçu com castanha do Pará caramelizada. Resumindo, meu gênero ele existe, mas ele não está pautado, ele não está criado dentro da normatividade de gênero homem-mulher. Ele é um gênero que existe, mas não é organizado a partir de uma ideia binária. A vergonha passa no crédito ou no débito aí? Minhas irmãs, quantos transtornos mentais aí já mapeou aí? Gente, sabe o que é isso aqui? Vocês já ouviram falando uma palavrinha aqui várias vezes. Autenticidade. O homem moderno, ele quer ser autêntico. Ele quer ser único.
Então ele precisa criar algo que faça ele se sentir o sorvete de cupuaçu com castanha, e o miserável ainda comparou com o sorvete que eu mais gosto. Gente, o melhor sorvete do mundo é o carimbó, que é servido lá em Belém do Pará, numa sorveteria chamada Cairu. Ele é o quê, gente? Ele é o doce de cupuaçu com sorvete de castanha do Pará. Meu irmão, dica de gordo você não desperdiça. Dica de gordo você não desperdiça. Meu irmão, aí o miserável vai usar o meu sorvete nesse negócio. Exatamente. Qual é a leitura dele? Liberdade. Mas o que é isso aqui, minha irmã? A gente acha que o progressismo ele tem novidade, não tem nada de novo. Sabe o que é isso aqui? Neognosticismo. Isso é neognosticismo, que é o quê? O meu corpo não vale nada, o que é matéria não vale nada, para que eu supervalorize o quê? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo. O mundo ele tem que ser o quê? Plástico e moldável, para ele se submeter a mim. Mas para isso eu preciso desconstruir a verdade. Ele está acreditando na verdade ou ele está viajando na maionese? Não, é no sorvete. Não, cara, eu tô com raiva dele, que ele botou meu sorvete, velho. Ó. E aí, olha só, vocês viram a primeira estrutura que eu mostrei para vocês? O que a sociedade moderna está vivendo por conta dessa loucura? Isso aqui, ó, antropocentrismo. Ao invés de eu receber de Deus a minha sexualidade como um dom, como uma dádiva, um presente, o homem ele rejeita tudo que vem de fora dele, para que ele possa ser autêntico e ele viver a sua verdade. Que, na verdade, é uma grande mentira. Entenderam? O cara está passando vergonha, ele acha que ele é a última cereja do bolo, mas, na verdade, as meninas já estão anotando ali, vão fazer um TCC ali, um doutorado ali só de transtorno, né, mental ali. Mas, ó, gente, isso é o quê? Quando o homem abandona a verdade de Deus e abraça a mentira. Então, com relação aqui à questão das dádivas, quando o homem pensa nele, por exemplo, na questão do homossexualismo. Gente, eu já expliquei que o termo correto é homossexualismo. Lembram? Vocês lembram da explicação? Vou ter que explicar toda vez? Não precisa. O pós-fixo, ismo, significa estilo de vida de. O pós-fixo, dade, ou ad, ele significa aquilo que é inerente a. Uma pessoa que vive o estilo de vida homossexual, ele não nasceu, aquilo não é inerente a ele, aquilo foi aprendido. Por conta de experiências de aprendizagem e relacionamentos de aprendizagem. São mais de 26 motivos pelos quais a questão do homossexualismo é semeado no coração da pessoa. A gente pode tirar um dia, não vamos falar só sobre isso, combinado? Vai falar só sobre isso, vocês estarem bem equipados. Mas veja só, na questão do homossexualismo vai acontecer com esse artista aí. Esse jovem autêntico, único no mundo. Ele é o filhinho da mamãe, lindo. Né? Ele é único no mundo. E olha que eu nem mostrei os piores vídeos para vocês. O sexo dentro do homossexualismo, ele vai ser o que, amados? Contrário à natureza e violento. A violência contra os homossexuais, ela existe? Sim. Mas 90% da violência contra eles é gerada pelos seus parceiros, pelos seus clientes ou pelos seus amigos. Não é pelos crentes homofóbicos. Isso tem estudos, tem pesquisa, tem estatística. O problema da ideologia qual é? É a realidade. Quando você vem com a verdade, com o fato, a ideologia se desmonta. Ok? Então é violento, gente. É violento. O corpo dentro do homossexualismo, ele é o quê? Silenciado, mutilado, profanado e desonrado. 1 Coríntios 6, 12 ao 20. O que é o corpo?
templo do Espírito Santo. É local de morada do Senhor, de habitação do Senhor em nós. Não foi feito, como diz o texto bíblico, para a imoralidade sexual. O nosso corpo foi feito para o Senhor. Isso é a verdade. Ok? Mas ele, como silencia o corpo, ele crê em toda a sorte de mentira. Sexualidade é fluida, baseada em desejos, sentimentos e mentiras. O casamento não existe porque não há uma união de uma só carne. Se não existe a união de uma só carne com o propósito para gerar o potencial procriativo, não é casamento. É uma união. Inclusive, pela lei, é uma união, né? Só que o pessoal começa a chamar de casamento para daqui a 5, 6 anos fazer uma nova lei para chamar de casamento. Quem criou o casamento? Deus. Quem estabelece a ética sobre o casamento? Deus. Quem inventou no Brasil essa visão da união homoafetiva? Maria Berenice Dias, uma desembargadora do Rio Grande do Sul. Ela defendeu a tese e essa tese foi utilizada em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. O voto do Marco Aurélio de Mello considerou a tese dela de que o casamento não é ético, ele não é moral, ele é afetivo. O que vale são os afetos e os amores. E nós não podemos impedir as pessoas de serem felizes. Tá? Foi lá que começou toda essa dinâmica. A gente vai se divertir. E aí, gente, na imoralidade sexual, de uma maneira geral, você tem essa realidade aqui, ó. A família que não reflete a imago Dei, e ela é uma família infértil. Qual é o resultado dessa sociedade aqui? Dentro do princípio bíblico, o que nós vamos colher? Vida e abundância. Dentro dessa dinâmica, o que nós estamos colhendo como sociedade? Por quê, gente? Porque nós amamos mais a mentira do que a verdade. E aí, quando você abandona... Estão prontos? Tem estômago aí? Estão prontos? Quando você abandona aquilo que Deus estabeleceu, você tem essa realidade aqui. Esse japonês, em 2018, ele se casou com um holograma. Pergunta de vestibular, que vale 2 cupons para o sorteio do carro. É casamento? Esse canadense, ele se casou com a sua cadela. É casamento? Hã? Não. Essas duas moças lindas aqui, ó. Elas se casaram. Mãe e filha. Porque a mãe disse que nenhum homem seria capaz de fazer a filha dela feliz, inclusive sexualmente, e a mãe se casou com a filha. Aqui é uma mineira, uai, aí, Ronaldo, casou com um boneco de pano. E esse jovem aqui, que é corintiano, né, preto e branco, corintiano, ele casou com ele mesmo. A cara de vocês está impagável aqui. Gente, eu nem trouxe os casos mais bizarros, esses são os mais simples. Misericórdia, né? Agora vamos lá. Ela costurou 2 filhos, porque ela é costureira, então ela fez 2 filhos, eles tiveram filhos, e a última fofoca gospel é que ele traiu ela. Ela inventou que ele traiu ela. Vocês estão lembrando disso aqui? Gente, só um detalhe. Só um detalhe. O que está nas entrelinhas aqui? O que era? Esquizofrenia, muito bom. Não, mas isso não está nas entrelinhas, isso está explícito. Né? Essas pessoas... elas são viciadas nelas mesmas.
E por serem viciadas nela e idolatrarem os sentimentos e desejos dela, elas se tornaram pessoas incapazes de amar. Pessoas incapazes de se submeter. Pessoas incapazes de ter comunhão. Pessoas isoladas nelas mesmas. Brotos no deserto. E elas são tão egoístas, tão autocentradas, tão focadas nelas, que elas precisam de um holograma, de um boneco, de um cachorro, de uma filha, de certa forma, para manipular, ou ele mesmo, para que eles possam atender os desejos do coração deles. Segunda coisa que está implícita aqui. Eles não vão procriar. Pessoas egoístas e autocentradas. Pessoas que idolatram seus sentimentos e desejos e focam em si acima de tudo. Elas não crescem e não se multiplicam. Gente, não precisa ser profeta. Qual é o destino da Europa? Qual o destino do Brasil? Em 10 anos, saímos de 35 mil muçulmanos para 2,5 milhões. Nós somos o próximo alvo. Se o Brasil continuar dentro daquela dinâmica embriagado nos seus sentimentos e desejos. O que Deus faz para julgar quando o povo dele está em rebeldia, em rebelião? Ele levanta uma nação para julgar o povo de Deus. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Tem cristão sendo morto agora? Tem cristão sendo decapitado? Tem igreja sendo destruída? Fechada? A palavra de Deus não mente, tá? E para a gente fechar, são 9h30. Pecado sexual, amados, ele é um ato ilícito diante de Deus. Por quê? Porque não há promessa de amor. Porque não há promessa de uma geração, de geração de descendência consagrada a Deus. Não há compromisso parental. Não há união conjugal. Não há honra, não há respeito, não há cuidado, não há proteção. Para onde isso tudo vai, gente? Se nós obedecermos a Deus, entendermos os propósitos eternos de Deus, vivermos a realidade de Deus, nós estamos caminhando para onde, meus irmãos? Estamos caminhando para um casamento. Amém? Nós estamos caminhando para um casamento. Paulo, em Efésios, capítulo 5, do 22 ao 32, ele fala da estrutura da família, do casamento, da paternidade, da maternidade. Para quê, gente? Apontando em direção a um casamento. E é muito interessante porque esse texto de Efésios 5, ele vai trazer fundamentos relacionados ao papel do pai, da mãe e dos filhos. Vocês já prestaram atenção? O que o texto bíblico fala com relação ao pai? Ele precisa exercer uma liderança amorosa. Uma liderança que não oprime, que não bate, que não machuca, mas uma liderança amorosa, uma liderança que santifica. E a mulher, o que ela precisa exercer em Efésios 5? Uma submissão respeitosa. E os filhos? Uma obediência honrosa. E os pais, o casamento dos pais? Um ensino responsável em relação aos seus filhos. Então, olha que coisa maravilhosa. Em Efésios, Jesus está trabalhando o que em relação à sua noiva?
Ele está trabalhando na sua santificação. Paulo, em Efésios, está trazendo para a sua argumentação os fundamentos e princípios de Gênesis. Olha que interessante. Ele está nos lembrando que nossa união moral e pactual no casamento é reflexo de algo muito maior, que é o amor pactual de Cristo e sua igreja. O seu casamento está sendo direcionado para esse fim? Quando você pensa em ser pai e mãe, marido e mulher, você faz o que você faz dentro do teu lar, pensando nesse casamento que está chegando? Você sabia que nós estamos indo em direção a essa união? Ela vai acontecer, pastor Valdemar? Tem dia e hora marcados? Nós não sabemos. Mas esse dia vai acontecer. E nós precisamos caminhar, andar nessa terra, sabendo que todos os dias nós estamos num processo de preparação. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. Por que Deus criou esse mundo e estabeleceu todas as coisas? Para nos unir eternamente ao seu Filho amado Jesus Cristo. Por meio de uma união eterna. Por que não vai ter casamento no céu? Porque o nosso casamento ele é só uma parábola temporária. O casamento eterno, ele vai se cumprir onde? Nos céus. Por isso que eu e Railca, normalmente, quando a gente se apresenta, nós não usamos aquela apresentação padrão, né, do casados para sempre. Porque o nosso casamento não é para sempre. O nosso casamento é até que a morte nos separe. O nosso casamento para sempre é com quem? Esse é o casamento eterno, né? Esse é o ponto. Mas a iniciativa é válida do curso e eu encorajo o pessoal a continuar sem problema nenhum. E para a gente fechar, aqui ó. Então, o que faz sentido em relação à minha sexualidade, ao sexo, ao corpo, ao casamento e família? Uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida de preparação para as bodas do Cordeiro. Uma vida de santidade é o quê, meus irmãos? É uma vida de consagração. É uma vida de santificação. Eu tenho muitas coisas para ser tratado ainda. Mas qual é a disposição do meu coração? Me submeter a esse tratamento e escolher o caminho do quê? Da transformação e da mudança. Amém? Por isso que Deus criou a mulher assim com uma capacidade fantástica de ver os defeitos do marido. Não é que a mulher é crítica, gente. Olha só a falta de visão do homem. A mulher ela é uma ferramenta de santificação na vida do marido. Amém? Olha aí. Gente, foi Deus que criou isso é bom demais. Quando a mulher fala aquilo... Gente, eu não sabia que eu comia errado, eu sentava errado, eu andava errado, eu escrevia errado. Gente, a Railca é uma bênção na minha vida. Estou melhorando, gente, estou melhorando. Então, olha só, é falta de visão do pessoal, né? Hã? Tá gravado, você mostra... Amém, gente? E aí, olha só. Olha que interessante. Porque o teu Criador é o teu... O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda terra. Assim como Eva foi tirada de Adão e dada a Adão em casamento, Deus ele criou todas as coisas em Cristo para devolver todas as coisas em Cristo, né, redimidas, santificadas, purificadas pelo seu amor leal. Para quê, gente? Para estarmos unidos a Ele eternamente. Aleluia! E quem é que traz essa revelação profunda? Quem é que fala dessa revelação profunda? O Evangelho. O que nós precisamos pregar dentro da nossa casa e no nosso trabalho, em todo lugar? O Evangelho. E o que nós precisamos viver em todo lugar? O Evangelho. É o Evangelho que vai restabelecer todas essas coisas. Amém, gente? Amém? Sabem agora responder? Sabem orientar os meninos? Então, maravilha. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Amém. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui na véspera do feriado. Eu estava com medo de ficar sozinho hoje aí.
Mas nós íamos ministrar para 2 pessoas, nós íamos ministrar com a mesma alegria aí, mesma intensidade. Revisitem esse material, olhem esse material, fortaleçam o vínculo de vocês e se preparem para instruir o coração dos filhos de vocês, amém? Bom? Hã? Os vídeos também. Querem os vídeos? Não? Então, feche os olhos, curve sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração breve aqui por vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso com os meus irmãos. Obrigado pela maneira graciosa que o Teu Santo Espírito nos instruiu nessa noite, na Tua verdade, na Tua luz. Eu espero em nome de Jesus que aquilo que foi semeado na vida dos Teus filhos fique enraizado, Pai, no coração deles. E que eles possam não só viver isso e levar para onde quer que eles estejam, mas que isso os fortaleça, Senhor, no seu relacionamento, no seu casamento. Que eles possam construir esse ambiente, Pai, de conjugalidade, esse ambiente seguro, a sua família como esse ecossistema, Pai, pautado na verdade, nos fundamentos bíblicos, e que eles cumpram a coisa mais importante que um pai e uma mãe devem cumprir na sua vida e na sua caminhada terrena, que é transmitir a sua fé para os seus filhos, para que os seus filhos andem no mesmo caminho, na mesma direção e na mesma luz. Pai, que eles sejam corajosos, Senhor, com relação a isso. Que eles sejam revestidos, Senhor, de poder do alto para isso. Que eles sejam revestidos de conhecimento, mas em especial, Pai, que eles sejam revestidos de ousadia e de um amor leal em relação ao Senhor, em relação à sua família, para a Tua honra e para a Tua glória. E que dessa geração aqui, Pai, dessa igreja, famílias benditas, que eles produzam e gerem, Senhor, dentro do seu lar e dentro da sua casa, uma nova geração de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus, consagrada a Deus, para a glória de Deus. Guarde o coração dos seus filhos e que eles sejam incansáveis, Pai, incansáveis em levar a Tua verdade e o Teu amor para o coração da próxima geração. É o que nós oramos, Senhor, e cremos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças